meus irmãos, bem-vindos ao canal Cartas Psicografadas. É sempre um prazer estar aqui trazendo cartas psicografadas para vocês diariamente, mas ao mesmo tempo triste. Triste porque a gente acaba se sensibilizando com a história que o Espírito traz pra gente aqui através do nosso médium. Meus irmãos, hoje eu tenho um comunicado importante para fazer para vocês. Estamos recebendo diversas mensagens que vocês deixam aqui nos comentários com data de nascimento, nome completo do ente querido que desencarnou para nós colocarmos na roda de oração. Durante a nossa mesa, vamos estar sempre colocando em oração. Caso o Espírito queira se comunicar, nós traremos essa carta psicografada para vocês aqui no nosso canal. Então não perca a fé, não perca a esperança. Continue sempre acompanhando aqui o nosso trabalho e as cartas psicografadas que a gente vem trazendo aqui. A qualquer momento, a carta psicografada que você pode acompanhar pode ser de um ente querido seu. Meus irmãos, em breve estaremos lançando aqui num grupo no WhatsApp para poder se aproximar mais de vocês, conhecer um pouco mais da sua história. Em breve nós estaremos deixando aqui na descrição. Continue acompanhando. Cartas Psicografadas apresenta A Policial. Decidi me denominar como A Policial, porque a gente é aquilo que a gente faz. E grande parte da minha vida eu estava fardada. Mas, se você quer me conhecer um pouco mais, meu nome é Camila Andrade. Desencarnei durante o exercício da minha profissão. Eu sabia que um dia algo ruim poderia acontecer. Estamos sempre preparados para isso. Estamos aqui para servir e proteger. Esse era o nosso lema. Mas nem tudo é o que parece. Eu vivia cercada de pessoas que faziam algo errado. Eu tentava ser a pessoa que me destacava no meio da multidão. Eram muitos companheiros que trabalhavam comigo, até mesmo na mesma viatura. Cometiam diversas falhas. Eu nunca fui conivente a isso. E foi por isso que eu acabei desencarnando. O meu começo pode parecer o fim. Mas o fim nunca vai parecer o meu começo. Porque o meu começo foi muito difícil. Vim de uma família muito pobre. Eu sempre quis trabalhar como uma pessoa da lei. Pensei em ser advogada, em ser juíza ou qualquer outra coisa que eu pudesse representar a população. Eu queria defender as pessoas, fosse como advogada, mas infelizmente a minha família não tinha tanta condição para poder pagar a minha faculdade. Então decidi virar policial. Não era a minha primeira escolha e nem a segunda, mas eu protegeria minha família e protegeria a população. Pessoas de bem precisam de proteção, mas eu também precisava. E não tinha ninguém para me proteger. Meus companheiros que estavam do meu lado pensavam apenas em dinheiro. E foi isso que aconteceu. A ganância superou o amor pelo próximo. E esse próximo fui eu. Dispararam 4 tiros contra mim. A pessoa que disparou contra mim era meu companheiro. Trabalhava na mesma viatura que eu. Era policial como eu. Disparou e não pensou em mais nada. Pegou o rádio comunicador, informou que um outro veículo encostou do nosso lado e atirou e foi embora. Ele não conseguiu anotar a placa. Escutei tudo aquilo dali. Meu corpo ainda se encontrava com vida. Talvez fosse meu último suspiro, mas eu estava lutando para poder sobreviver. Outras viaturas chegaram e junto com elas já veio a ambulância. Me resgataram com vida, me levaram para o hospital. E eu escutando aquilo dali, ela vai conseguir, ela vai sobreviver. E eu focada que eu vou sobreviver. E eu vou contar quem fez isso comigo. Ele vai se dar mal. Esse era o meu pensamento. Não cheguei a contar para vocês, né? Eu tenho uma filha de 2 anos de idade. Lembra que eu falei para vocês que o meu começo parecia o meu final? É por isso. Vou estar deixando a minha filha com apenas 2 anos de idade e sem nada, da mesma maneira que eu cheguei. O nosso fim sempre parece com o começo, mas a minha história não acaba aqui. Eu no hospital
Continuei resistindo, os médicos fazendo tudo para tentar salvar a minha vida. Eles lutavam e me reanimavam. Todas as vezes que eu achava que eu ia embora, eles me levavam de volta. Chegou um momento que eu ouvi eles falarem: hora da morte, 22 horas e 35 minutos. E eu pensei: não, eu estou viva, gente. Eu estou aqui. Continuem, cuidem de mim. E ninguém me ouvia. E eu sentia as dores. Sentia que estava queimando por dentro ainda. Aqueles tiros que foram disparados contra mim. Ele não apenas estava acabando com a minha vida, mas estava destruindo uma família. A minha filha só tinha eu e minha mãe, mas minha mãe já era bem velhinha. Ela não tinha condições de continuar cuidando da minha filha sem mim. Decidi que eu ia ficar bem. E fiquei. Levantei-me, fui embora. Fui para casa. Olha, por muitas vezes eu pensei em me vingar, mas acabei que decidi ficar ao lado da minha filha e não sair mais. Cheguei em casa. Minha mãe não me via. Eu falava, ela não me respondia. Será que ela está preocupada? Não sei. Tentava me comunicar com a minha filha. Ela também não me via. Não brincava, não sorria. E todas as vezes que eu chegava em casa, eu fazia uma brincadeira e logo ela sorria. Mas dessa vez não. Minha filha não me via. Tentei pegar ela no colo. Não consegui. O que está acontecendo? O que será que aconteceu? Será que é aquele tipo de experiência quase morte? E eu estou no hospital, mas o meu espírito está aqui? Passou isso pela minha cabeça. Eu via muito esse tipo de coisas. Então acreditei que isso foi o que aconteceu comigo também. Veio 2 pessoas até mim. Me informaram que era hora de partir. E eu disse para onde. E eles disseram que no caminho me explicariam. Decidi que não ia. Mandei eles se afastarem ou eu prenderia eles. Eles sorriram e disseram que em um outro momento voltaria. Foram embora. Continuei naquela casa, tentando cuidar da minha filha, mas ela não me via. Pensei, devo estar em coma no hospital. Minha alma saiu do corpo e estou aqui. Minha mãe saiu de casa e junto com ela foi a minha filha. Minha mãe carregando ela no colo com um olhar muito triste. Parecia que a minha mãe estava sofrendo demais. Eu não sabia por quê. Continuei indo. Fomos a um cemitério. Foi um momento difícil. Percebi que as pessoas que estavam ali chorando eram conhecidos meus. Ué, o que será que aconteceu? Pensei. Me aproximei do caixão para ver se era algum conhecido meu. Quando me deparei com a cena, vi que morri. Entrei em desespero. Foi a primeira sensação que veio a mim. Meu Deus, e minha filha? Não posso deixá-la. Chorei, gritei e nada adiantou. Ninguém me ouvia, ninguém me escutava. Aquelas 2 pessoas que vieram até mim, que eu disse que prenderia eles, retornaram. Seu nome era José e o do outro era Caio. Caio e José pareciam tão familiares, mas não os conhecia. Não os reconheci na primeira vez que eu os vi, e na segunda acreditei que pudesse ser algum conhecido meu. Caio e José eram parentes meus que desencarnaram até antes mesmo de eu nascer, mas tinha fotografias. Só que eles estavam bem mais jovens, eles não pareciam com a fotografia. Me disseram que eu desencarnei e era hora de ir. Olha, foi difícil. Eu queria dar o último abraço e o último beijo na minha mãe e na minha filha. Não me foi permitido. Disseram que o último abraço e o último beijo é a última lembrança que eu teria do que eu fiz quando saí de casa. Mas sabe qual parte foi difícil disso tudo? Quando eu saí de casa, briguei com a minha mãe.
A última lembrança que minha mãe vai ter de mim foi quando eu saí de casa e agi com malcriação. Minha mãe era uma mulher maravilhosa, me tratava com muito carinho, mas devido ao meu trabalho ser tão estressante, acabei perdendo a cabeça com ela e fui ignorante. Não pude dar um último abraço e um último beijo na minha filha, mas já havia desencarnado há um tempo e pude vê-las novamente. Isso me confortou durante um período, mas a lembrança de ter brigado com a minha mãe na última vez que nos falamos foi algo que me atormentou durante um tempo. Então, a mensagem que eu tenho: abrace e beije enquanto é tempo, por depois, quando você vai, só fica o arrependimento, a tristeza e a mágoa. Eu sofri por um tempo. Ao desencarnar, eu pensei em vingança. Pensava em me vingar, mas depois de ter chego aqui, entendi que o espírito que vivia comigo, que trabalhava junto comigo e que disparou contra a minha pessoa, foi alguém que eu fiz mal a essa pessoa numa vida passada. E por isso acabei pagando esse preço durante esta encarnação. Acredito que hoje eu posso dizer para vocês que eu perdoei. Foi difícil, mas perdoei. Meus irmãos, a vida continua. O desencarne é apenas uma mudança de plano, uma mudança de vida. Parece que nada mudou. A gente só deixa de viver no plano encarnado para viver no plano espiritual. Sou muito grato aos espíritos que me resgataram. Já ouvi histórias por aqui de espíritos que ficaram vagando por anos, que não encontraram o caminho. E tem muitos que vivem ainda desencarnados, acreditando que ainda está vivo e obsediando as pessoas mais próximas a ele. Ficar, meus irmãos, nunca é uma opção, porque se você fica por muito tempo obsediando aquelas pessoas que eram boas para você, você acaba sendo mal para elas. Meus irmãos, encerro a carta psicografada de hoje trazendo uma reflexão para vocês. O canal Cartas Psicografadas está trazendo sempre psicografias incríveis para vocês aqui no nosso canal. E essa foi mais uma delas. A Policial, uma história de superação, onde houve perdão e lamentações. Espero que você pare para refletir e não cometa esses mesmos erros.